Notebook Dell G3 modelo Gamer com processador Intel Core i7 de 10ª geração e a placa de vídeo RTX 2060. É uma combinação perfeita para... Puta vida! Tá pegando fogo, bicho! Mas será que na prática esse notebook esquenta tanto assim como o pessoal comenta? É isso que a gente vai ver nesse meu review de hoje. Estou utilizando ele há mais ou menos 3 meses, diariamente, mais de 10 horas por dia. Acho que agora já tem uma base suficiente para fazer um review bem legal e passar para vocês todas essas informações. E para quem está chegando aqui no canal agora, olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Jogoveme. Eu me chamo Ed e nós falamos sobre tecnologia aqui no canal. E também uma nota de esclarecimento, esse notebook eu mesmo comprei, esse vídeo não é patrocinado pela Dell, muito menos por outra marca, então não vou nem elogiar toa o notebook e também não vou falar mal dele à toa para beneficiar outros produtos concorrentes do Dell G3. É uma opinião sincera de consumidor final que usa todo dia e também de criador de conteúdo aqui para a plataforma do YouTube. Agora sim, esclarecimentos feitos, bora pro vídeo. Seguinte, o Dell G3, a letra G significa Gaming, ele é um produto da linha Gamer da Dell. É um ano de garantia, começando por esse princípio que eu acho que vale a pena mencionar para vocês. Essa versão específica que eu comprei do Dell G3 é um notebook equipado com processador Intel Core i7 de 10ª geração 10750H. Ele é um hexa-core de 6 núcleos e 12 threads. A placa de vídeo desse notebook é a GeForce RTX 2060 e conta com 6 GB de memória de vídeo GDDR6. Vale lembrar que RTX, para quem não está tão familiarizado assim, é aquela linha mais recente de placas de vídeo que dão suporte ao Ray Tracing, que é uma técnica mais sofisticada, mais moderna de iluminação, controle de luz e também reflexos nos jogos. Então é muito legal essa placa de vídeo. E ele também conta com 2 pentes de memória RAM de 8 GB cada um, que rodam na velocidade de 2933 MHz. E você pode removê-las e expandir a memória para até 32 GB de memória RAM. No que se refere ao armazenamento interno, vale a pena mencionar que são 2 slots SSD padrão M2. Então a gente já tem um de 512 e podemos adicionar mais um SSD de 512, 1 TB, enfim, você faz a sua escolha. E não tem slot padrão SATA, então quem ainda gosta de utilizar HD ou o SSD padrão SATA não vai ter essa opção. A tela desse notebook conta com 15.6 polegadas, é uma tela IPS Full HD de 144 Hz de taxa de atualização. Já adianto para vocês que é uma tela muito boa nesse notebook. Dentro dos modelos equiparáveis ao Dell G3 aqui no Brasil, essa é uma das melhores telas que nós podemos encontrar no notebook aqui no Brasil. E vale a pena dizer que uma vez que você usa uma tela de 144 Hz, ou semelhante, 120, 165 ou mais, é muito difícil você voltar para uma tela de 60 Hz. Eu até abandonei meu monitor de 60 Hz que eu utilizava como tela secundária, porque realmente é tão discrepante não só a questão da taxa de atualização, como também a qualidade do painel, das cores do painel, fica muito difícil de utilizar uma tela convencional depois. A bateria desse notebook possui 4 células e na minha experiência, no meu tipo de uso, que é um uso bem pesado, por assim dizer, ela dura cerca de 2 horas e 40 mais ou menos nesse período que eu tenho utilizado o notebook. E para recarregar essa bateria nós temos uma fonte de 240 watts. Essa fonte é bem potente e não dá falta de energia no notebook, então você pode jogar tranquilamente, editar, renderizar vídeos que o notebook não vai perder porcentagem de bateria mesmo ligado na tomada. Ele realmente consegue recarregar e manter a bateria sempre cheia. No que se refere às portas e conexões, pessoal, nós temos aqui então, nesse lado esquerdo, o conector de energia, onde a gente carrega o notebook. Nós temos aqui uma porta DisplayPort. Essa porta DisplayPort é para você ligar um monitor externo. Ela tem a mesma função do HDMI 2.0, que também é para ligar um monitor externo. Mas aqui na DisplayPort nós conseguimos, por exemplo, ligar alguns monitores que são mais topo de linha, que tem alguns recursos específicos e que a HDMI não tem esses recursos mais topo de linha. Mas funciona basicamente do mesmo jeito, tá bom? A gente pode ligar em ambas as portas monitores externos. Temos também aqui um USB 3.2, esse USB é bem rápido, chega até 20 GB por segundo, uma conexão RJ45 para cabo de rede e aqui o diferencial desse notebook, que é a conexão Thunderbolt 3, que também é um USB tipo C. Esse Thunderbolt 3 vai até 40 GB por segundo
e eu já vou falar mais sobre ele. É um motivo pelo qual eu escolhi esse notebook, foi por conta dessa conexão aqui, que oferece uma gama muito grande de periféricos que eu posso ligar no meu Dell G3. Do outro lado, deixa eu virar ele aqui. Desse outro lado nós temos algumas outras conexões, que são exatamente um leitor de cartão SD, a gente pode usar um adaptador para também colocar outros cartões, uma porta 3.5mm P2 para ligar o fone de ouvido ou um microfone e mais duas portas USB 2.0 convencionais que eu utilizo para ligar mouse, base refrigerada, teclado, essas coisas, e também uma trava de segurança aqui. Na parte de trás nós temos as saídas de ar, vocês podem ver aqui, ó, uma saída de ar, outra saída de ar. Nós temos também a parte de baixo com toda a refrigeração do notebook. Vocês podem ver até que já está um pouco mais claro aqui que é de fato o pó do dia a dia. É inevitável isso acontecer. Temos também uma saída de ar aqui, ó, mais na parte interna, né? E quando a gente abre o notebook, essa saída de ar se evidencia com mais clareza. Ela fica exatamente aqui. E já que eu estou segurando o notebook aqui com as mãos, posso dizer para vocês que o peso dele não é tão leve assim. Ele tem, se eu não me engano, 2,7 kg nessa versão com a RTX 2060. Não é uma coisa muito pesada, mas também não é um notebook leve em comparação aos outros modelos, mas vai bem na mesa aqui, você acaba não tendo muito problema com isso. Para quem tem dúvida a respeito do teclado não ter a letra cedilha, pode ficar tranquilo, porque nós temos duas opções. Podemos fazer a cedilha facilmente, como se fosse um acento agudo, por exemplo. Você clica no acento e clica na letra C, faz a cedilha, ou você pode simplesmente fazer o que eu fiz, que é colocar o Windows no idioma português, obviamente, e no padrão de teclado ABNT, e então você vai clicar literalmente do lado da letra L, como se ali estivesse a cedilha, e ela vai de fato aparecer. Então ela não está ali escrita, mas você usa o teclado como se ele fosse um teclado de fato brasileiro, e para quem já está habituado a digitar bastante, isso funciona muito tranquilamente. A placa de Wi-Fi é do protocolo Wi-Fi 6 e o Bluetooth é 5.0, e ele conta também com um leitor biométrico, um leitor de impressões digitais para desbloquear o computador. O mouse ou o trackpad, como você preferir chamar, tem um bom tamanho, não tem divisão dos cliques, então é uma peça única que faz todos os comandos e também aceita os comandos interativos do Windows. Os alto-falantes são bons, mas nada além do básico. A webcam é HD, 720 pixels. Com boa iluminação você consegue utilizar ela sem grandes problemas. Você está conferindo agora um exemplo de imagem. É isso aí, tem que fazer o teste. E a construção desse notebook, o acabamento dele é feito em policarbonato na cor preta. Ela é boa sim, a gente não vê rebarba, os encaixes são muito bons, a construção de modo geral é bem robusta, porém não passa aquela percepção de um produto muito premium, porque faltou um pouco mais de aplicação de materiais metálicos, talvez um alumínio, alguma coisa parecida, para dar uma sensação maior ainda de qualidade desse notebook. Eu uso basicamente esse notebook para uso do escritório, Word, PDF, materiais de escritório de modo geral. Também uso para edição de imagem e fotos, edição de vídeo bastante aqui no canal, consumo de mídia, também assisto bastante conteúdo no notebook, e geralmente as imagens que eu edito são no mínimo na resolução Full HD, os vídeos são geralmente em Full HD 60 quadros ou 4K 30 quadros, em torno de 10 a 15 minutos cada edição. As edições correm muito bem, e pelo fato dele vir com 2 pentes de memória, um dual channel, 2 canais de memória de fábrica, facilita muito nessas tarefas que demandam alto uso de memória RAM. Ou seja, nesse contexto, para quem vai estudar, para quem vai trabalhar em escritório também, ou aplicativos mais leves, como o navegador de internet, o Windows Explorer, o Word, PDF, enfim, pode ficar tranquilo que até vai sobrar notebook, vai ser muita potência para esse tipo de uso. Você pode escolher outros modelos mais em conta para essa finalidade, ou você pode também comprar um notebook mais forte como esse, que vai ter uma vida útil mais longa, vai ter um hardware que vai suportar melhor o envelhecimento. Você vai poder também ter a liberdade de poder utilizar uma tarefa mais pesada, caso você precise. Já nas atividades mais pesadas, aí sim que o notebook mostra a diferença de ter um hardware legal com peças potentes. Eu consigo fazer absolutamente tudo com tranquilidade, desde as edições de imagem até também as edições de vídeo, e jogar de vez em quando. Eu sei que boa parte de quem está me assistindo agora deve estar muito curioso para saber se de fato esse notebook explode ou pega fogo
quando tá rodando um jogo pesado. Quem acompanha o canal Jogo VM há mais tempo deve se lembrar de que eu tinha um notebook gamer também da Acer, modelo Predator Helios 300, que também tinha a RTX 2060 como placa de vídeo e um Core i7 de 9ª geração. E o motivo pelo qual eu vendi ele para comprar o Dell foi justamente a versatilidade que no Dell G3 eu tenho. Acontece que o Dell G3 acaba sendo um notebook mais completo para quem faz um uso mais profissional do que gamer, o que é o meu caso. E isso se evidencia por vários pontos, os quais eu vou narrar para vocês agora. O primeiro deles é o leitor de cartão SD que eu tenho no Dell G3 e eu não tinha no Acer. Facilita muito para eu que sempre estou gravando vídeos aqui para o canal e preciso rapidamente transferir esses dados para o notebook. E também o fato do Dell G3 possuir um leitor biométrico que acrescenta bastante segurança para o notebook e também muita comodidade, porque ele funciona tão bem, esse leitor biométrico, que eu simplesmente encosto o dedo, lê tão bem as digitais quanto um celular de última geração, por exemplo. Eu posso apertar o botão também, ele é um botão duplo, né? Ele tanto lê a digital como também é clicável para ligar o computador. E por fim, mas não menos importante, o principal motivo pelo qual eu troquei o Acer pelo Dell foi a conexão USB-C que nós temos aqui no Dell G3, que na verdade nessa versão é uma Thunderbolt 3. Para quem não conhece, a conexão Thunderbolt 3 é um protocolo, assim como o USB também é um protocolo, o Thunderbolt 3 ele é exatamente a mesma porta do USB tipo C, ou seja, além de eu poder ligar também o meu pendrive USB-C, meu celular, um fone de ouvido USB-C, posso ligar tudo isso, na conexão Thunderbolt 3 eu tenho uma principal diferença que é a seguinte: uma porta USB 3.0 tem uma velocidade de até 5 GB por segundo, já a porta USB 3.1 vai até 10 GB por segundo e o USB 3.2 até 20 GB por segundo. Porém, a principal diferença é que o Thunderbolt 3 vai até 40 GB por segundo, ou seja, é muito, mas é muito mais rápido que a porta USB mais veloz que nós temos atualmente. E na prática isso não abre somente uma possibilidade de transferência mais rápida de dados, mas também uma amplitude de periféricos que possam ser utilizados somente com Thunderbolt 3. Essa aqui é a minha placa de captura de jogos. Com esse equipamento eu posso capturar jogos do PlayStation 5 que está aqui atrás, dos novos Xbox também, dos Xbox Series, em até 4K 60 FPS com HDR ativado. Para eu poder capturar isso, eu preciso de uma placa de captura bem forte. E esse modelo foi o mais em conta que eu encontrei. Na verdade, ele chegava a custar quase 1/3 dos concorrentes, justamente utilizando esse protocolo de Thunderbolt 3. Então olha só que legal. Quando eu ligo aqui no meu computador, ó, ela já vai funcionar rapidamente, porque tá ligada na Thunderbolt 3. E além disso, essa conexão Thunderbolt 3 também pode ser utilizada como uma DisplayPort. Eu posso ligar duas telas 4K, por exemplo, no notebook, uma tela 5K, enfim, é uma infinidade de acessórios que essa conexão me proporciona. Para vocês verem que um detalhe tão pequenininho faz tanta diferença para quem faz um uso profissional da máquina. Bom, e falando da temperatura do notebook, o que eu posso dizer para vocês é que será que realmente prejudica a sua gameplay? Será que fica travando o tempo todo e te atrapalhando a jogar? Se você colocar as configurações gráficas do seu jogo num nível bem alto, mas muito alto mesmo, e for um jogo bem pesado, certamente você vai encontrar um problema ou outro, sobretudo se você estiver num ambiente quente, você estiver com o notebook apoiado sob as pernas, por exemplo, o que não é recomendado. Notebook nenhum deve ser utilizado em cima das pernas quando o notebook tem ventilação por baixo. Você deve utilizar ele em cima de uma superfície plana para ele poder respirar, para ele poder ventilar corretamente. Então, se você fizer esse uso mais extremo sem permitir que o notebook refrigere tranquilamente, você pode sim encontrar problemas desses que atrapalham a jogabilidade. Mas é o tempo todo? É uma questão aí que realmente incomoda? Na minha experiência, não. Na minha experiência, na maior parte do tempo, o jogo flui naturalmente. E é claro que exige sim que você tenha o bom senso de ajustar as configurações técnicas do jogo, gráficas do jogo, para um nível que o notebook suporte. Esse nível de notebook suporta a maioria dos jogos em configurações altas ou muito altas, porque ele tem um hardware legal que vai atualmente jogar os jogos muito bem. Mas, por exemplo, comparando com o Acer, o Predator Helios 300 que eu tinha, a temperatura base de funcionamento do notebook, sem ser nos jogos, no uso normal, então quando eu estava na internet, no Photoshop, a temperatura do Acer sempre ficava de 60 a 80, a depender do multitarefa, de quantas abas estavam abertas. Olha só que curioso, no Dell G3, no uso normal, internet, escritório comum, eu registro uma média de temperatura que vai desde 30 graus
até 60 graus. Nos jogos ele vai limitar a 100 graus a temperatura, nem tudo é tão 8 ou 80 assim, como muitas vezes nós vemos relatos na internet. E sobre as bases de ventilação, eu uso 2 modelos, vou deixar aqui na descrição também os 2 modelos que eu utilizo, e eu percebi que tem uma variação pequena na temperatura, não é um ganho muito grande de perda de temperatura. No ganho acústico é bem interessante, porque esse notebook já é bastante silencioso, e quando você liga a base de refrigeração, você consegue diminuir a frequência com que as ventoinhas ligam. Então, com a base, raramente as ventoinhas vão ligar, porque não vai ser necessário. Mas, voltando sobre a questão de jogos especificamente, pega comigo esse raciocínio. Galera, atualmente, para quem quer jogar, o melhor custo-benefício sempre serão os consoles de nova geração. Um notebook gamer no nível do Dell G3 custa mais ou menos R$8.000 e pode ir até R$13.000 a depender da marca do modelo. Mas, considerando que um PlayStation 5 e um Xbox Series X, o mais potente, custam em torno de R$4.000 até R$4.400, em comparação com o preço do notebook, ainda sobrariam R$3.000 pelo menos para você investir numa boa televisão para você poder jogar. Considerando que você nem tem a televisão ainda, que você precisa comprar tudo. É claro que o notebook faz inúmeras atividades que um console não faz, mas também não tem a mesma eficiência que um console de nova geração tem para jogar os jogos. Mas se ainda assim você quiser muito um notebook gamer para exclusivamente jogar, eu te recomendo o Lenovo Legion 5i, que dos modelos atuais, dentro dessa faixa de preço, é o que mais tolera o desaforo na questão da temperatura. Você terá sim uma tela um pouco inferior à do Dell, menos versatilidade nas conexões, que eu já mencionei anteriormente, mas terá mais eficiência na questão de temperatura para os jogos. Vou deixar também aqui embaixo na descrição e no comentário fixado o link para você conhecer mais o Legion 5i da Lenovo. Tudo isso dito, pessoal, o que eu tiro de conclusão? Não existe produto perfeito. Primeiro o que é perfeição no notebook? Cada pessoa vai ter uma demanda, cada pessoa vai ter uma necessidade e um gosto pessoal. Preço muda muito e o preço também é um fator principal aí a você considerar. O visual, tem gente que não vai com a cara daquele notebook, não adianta, ele pode ser o melhor, mas se ele é feio para aquela pessoa, ela não vai se sentir bem em gastar R$8.000 num produto que ela olha e fala, meu Deus, para que eu comprei isso aqui? Então é uma questão também importante a se considerar. E a potência, como eu já mencionei para vocês, a versatilidade de uso, para o meu tipo de uso, não fazia sentido eu pegar um notebook que fosse um tiquinho melhor para a temperatura de jogos, sendo que eu uso mais profissional e a temperatura acaba não sendo um problema para mim. E eu preciso de conexões, de slots, de portas, enfim, ou seja, esse blá 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 todo para dizer para vocês que eu estou bastante satisfeito até o momento com o meu Dell G3. E se eu pudesse deixar aqui uma canelada na Dell, o que ela pode melhorar no notebook é o software de comando das atribuições do notebook, que é o Alienware Command Center. Ele funciona muito bem de forma geral. Porém, pensa comigo, um aplicativo que é feito para facilitar o acesso de inúmeros recursos no notebook deve ser um aplicativo intuitivo e de fácil manuseio para qualquer consumidor. O que não é o caso. Ele é um aplicativo complicado ali, então você gasta um tempinho para se adaptar ao uso dele. E outra coisa que eu também deixo aqui de sugestão para Dell é a qualidade de construção. O equipamento é realmente muito bem construído, mas os materiais empregados não são aqueles que passam a melhor percepção de qualidade. Então, eu acho que para essa faixa de preço, tudo bem que ele é um produto aí de $1.000 e pouquinhos fora do Brasil, mas ainda assim é caro lá também. Ele deve sim ter um esmero maior na qualidade das peças empregadas. Mais metais e menos plástico, deixa o notebook mais gelado, dissipa melhor o calor e também passa mais robustez. E sim, a questão do design do Dell G3 é o maior problema na questão da refrigeração, porque a tampa fica localizada atrás da principal saída de ar quente do notebook, ou seja, a tampa deve ficar para cima do corpo do notebook. Ela tem um design que privilegia a beleza e a estética, mas que sacrifica a engenharia de produto. Então, realmente você ganha na beleza e na estética, mas perde na eficiência. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, mas se ainda assim ficou alguma dúvida sobre esse produto, me escreva aqui embaixo nos campos dos comentários. Mais uma vez, os links para tudo que eu mencionei tá aqui na descrição, e deixa um gostei nesse vídeo se você gostou e inscreva-se se você é novo aqui no canal. Muito obrigado, a gente se vê num próximo vídeo. Até a próxima, tchau!